E você tem um livro sobre como que é borderline? Borderline. O que é? Qual a diferença disso para bipolaridade, por exemplo? Muito. É? Apesar de ser muito confundido. Eu confundo, eu Por não sei a exemplo, diferença. o transtorno de personalidade borderline também é uma maneira de ser. Tudo que é transtorno de personalidade nasce com aquele tipo de funcionamento. Não vira depois. A Entendi. bipolaridade não, tem uma hora que ela abre. Ah, é? Ninguém nasce bipolar. Você tem uma tendência genética que em algum momento, por algum gatilho, aparece. Entendi. Que em geral na bipolaridade é ali entre os 25 e 35 anos. É mais na Entendi. vida adulta. Entendi. Tá? O transtorno de personalidade borderline, esse nome que foi dado inicialmente, que significa a borda, né, a beira, porque se confundia, achavam que era um misto de neurose com psicose. Tá. Por quê? Porque o border, ele tem uma... Diferente do psicopata, o psicopata é 100% razão, zero emoção. O border é o contrário, ele é quase 100% emoção, zero razão. É muita emoção. É muito, ele capota. A emoção suplanta a razão e Mas ofusca. muito, disparado. Então, por isso que ele tem uma intensidade. Então, ele tem aqueles ataques de raiva, de fúria. Ele fica cego de raiva, entendeu? São pessoas, por exemplo, são pessoas extremamente agradáveis quando não tem um envolvimento afetivo. São amigos divertidos, são pessoas inteligentes, rápidas. Mas, assim, o border, ele não se vê uma pessoa inteira. Ele tem um vazio, ele tem essa consciência desse vazio que torna ele dependente do outro. É um vazio psicológico? É um vazio existencial. Existencial. É como se ele precisasse do outro para se validar como alguma coisa. Ele consegue preencher esse vazio com religião, com droga, com outras coisas ou não? Pode. Ele pode se tornar um fanático religioso, ele pode se tornar dependente, mas não um dependente por prazer. Para tirar aquela sensação. É muita angústia. É muita angústia. É uma angústia que consome. Que consome. É porque, sabe uma sensação de que você não é alguém? É como se você precisasse que alguém dissesse, pô, cara, você é bom. Olha, você tem talento. Você acredita em você. É uma pessoa que ela faz uma coisa, ai, tô bem, daqui a pouco ela, não, mas isso não vale nada. Isso não tem valor nenhum. Então, a maior dependência do borderline é porque depende do outro para se validar. Entendi. E aí começa a entrar num território... Isso é muito complicado. Muito. Porque começa a entrar num território que, ao depender do outro, principalmente no campo afetivo, o que ele faz? Eu não posso perder essa pessoa. E aí ele começa a fazer toda uma vivência de controlar aquela outra pessoa para não perder. Claro. Porque senão ele deixa de existir. Nisso ele vai sufocando o outro. Né? Do tipo, por que não atendeu meu telefone? Por que não sei o quê? Por que Você sabe que eu preciso falar com você? Exatamente. Então, assim, tudo fica numa urgência. Ao mesmo tempo que ele agrada a outra pessoa, porque ele quer que essa pessoa, ele sufoca essa pessoa também. Exatamente. Aí chega uma hora que a pessoa não aguenta aquela fiscalização, pede para acabar. Ele vai no chão. Ele vai no chão, porque na cabeça dele ele vai deixar de existir. Acabou. Então, assim, é muita intensidade em tudo. Ao mesmo tempo, são pessoas extremamente afetuosas. Por exemplo, border adora bicho. Ah, é? É incapaz de fazer maldade de bicho. Assim, e bicho gosta de border. Né? É uma coisa interessante. Cuidam como ninguém. Aí você vai dizer, poxa, mas como é que cuida? Porque, olha que interessante, no cérebro do border, se uma pessoa precisa dele para cuidar, depende dele. Então não vai abandoná-lo. Entendi. Entendeu? E como... E tem tratamento para... Tem. O border tem tratamento. Aí né? Porque assim, ele sofre muito. O border deprime por uma exaustão. Porque você imagina... Por um WhatsApp não respondido. Exatamente. Qualquer frustração toma uma dimensão absurda, entendeu? Entendi. Agora, são os melhores atores e atrizes. Porque assim, olha, imagina o seguinte. Em não sendo nada, essa pessoa sendo artista,
ela não é capaz de representar, ela é um Ela personagem. Tanto que os atores e atrizes border, quando fazem um grande filme, um grande personagem, eles têm dificuldade depois de deixar de... continuam vivendo a vida daquele personagem. Você já não ouviu falar isso? Sim. Fulano ficou um ano se comportando como se fosse aquele personagem. Porque eles Aquilo vivem. Trouxe um sentido pra ela. Total. Porque ele existiu, ele pegou um script ali, Todo mundo acreditou naquilo. todo mundo acreditou, ele viveu em função daquilo. Marilyn Monroe era uma pessoa... Borderline. É, Amy Winehouse, também. aquela dependência pelo aquele cara, Total, né? total cega. E não precisava, né? E a A pessoa não dependência sabe. das drogas É. pra acalmar aquilo. Nossa, Por que exemplo, desespero. a Amy, cara, as pessoas olhavam a Amy como se fosse simplesmente uma drogada. É, A droga era consequência. o foco não tava ali, Não né? tava. E que talento, que genialidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a Amy, eu falei, o que é isso? Não, eu também, eu tive essa Eu sensação. tive a sensação. Que voz é essa Que é isso? Ela coloca a alma dela na música. Total. E você vê, em não sendo nada, ao ser uma cantora, aquilo Então, como Ela artista, são os melhores que porque tem. entrega tudo. Porque imagina o seguinte, eu não sou nada. Aí, de repente, eu me encontro. me encontro em alguma coisa e as pessoas me aprovam por isso. Cara, é isso. Tanto que a única compulsão que um border, eu brinco quando eu começo a tratar border, eu falo, 2 anos sem se relacionar. É? Aí eles olham pra mim, não dá, não, então vai procurar outro médico. É a Porque- primeira. Porque eu tenho que descobrir quem é você sem a outra pessoa. Ah, porque essa pessoa ela muda também conforme o namorado ou a Total. namorada. Total. Se é um namorado. Roqueiro vai saber de rock Se a outra é profundamente. gospel, ela vai virar gospel. Menino, vai botar a roupa e vai fazer o discurso lá. Nossa. Porque é essa falta de identidade, entendeu? Então eu Pô, falo, você só interessante tem isso. direito a dois vícios na sua vida. Mas, Bia, não vai rolar. Então não vai rolar o tratamento. Porque eu tenho que descobrir quem é você. É. Você vem de relacionamento em relacionamento. Você já foi surfista, você já foi crente, você já foi Metaleira. metaleira. É. Quem é você? Exato. E aí o medo, ela falou, não sei, você vai me matar, porque eu não sou nada. Eu falei, vamos descobrir esse nada, aí a gente vai começar a botar alguma coisa. Aí quando você vai buscar o talento, porque olha, quando fazem alguma coisa, É, né? fazem, não faz pouquinho não. E ao se moldar a outra pessoa, num princípio, deve ser o melhor relacionamento possível. A outra pessoa tá fazendo tudo pra me agradar. Nossa, Com certeza. como eu gosto dessa pessoa, Com não certeza, com certeza. é? Eu já tive relacionamento assim, Com que a pessoa certeza. vivia pra me E agradar. você falava o quê? Nunca vai haver uma mulher como essa que vai me amar tanto. É. Não é isso? Você não amava ela, amava o amor que Exatamente. supostamente Só que chega um ponto que passa tanto que do você começa a ter Fala, medo. Caramba, não era pra ela estar feliz. Olha o que aconteceu. E ela Exatamente. Tá... Não, isso foi legal. E aí começou a me assustar isso. Exatamente. É. É isso que acontece. E aí, tão interessante, porque assim, E é elas. difícil até pra você terminar com essa pessoa. Muito difícil. Porque existem 2 tipos de border. Existe a border implosiva, que ela vai se detonar. E existe, ela vai Guardar pra ela. se isolar, ela vai tentar se autodestruir. E existe a explosiva. A explosiva vai perseguir. Vai dar escândalo. Vai dar escândalo, ficar vai parada na invadir sua a porta. portaria, vai no teu trabalho, vai falar Nossa. barbaridades. Mas entenda, tudo por desespero, É, nunca por maldade. claro. E aí é o grande desafio. Por exemplo, quando você identifica qual o talento daquela pessoa e você prova que ela é capaz de ficar 2 anos sozinha e ela E existe, aconteceu, por exemplo, no seu caso, a pessoa conseguiu ficar 2 anos sozinha? senão não trato. E conseguiu? Senão não E a trato. partir daí ela entendeu quem ela era? Que ela existe. Porque eu falei, o outro tem que ser o complemento. Mas aí ela tem que achar hobby, tem que achar Não, coisa tem que ela faça. tem que achar qual o talento É, o essencial. talento, o que ela gosta de O fazer. que gosta de fazer. Por exemplo, dizem, isso eu não sei, porque eu não li a vida tão ponto, que a Madre Teresa de Calcutá era. É mesmo? E aí a compulsão dela foi essa coisa do cuidar. Ajudar os Faz outros. sentido. Faz. Porque assim, eles quando resolvem fazer alguma coisa, Vão ao limite. não, inimaginável.
Por exemplo, o talento da Amy era... É. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, que é isso? Aí quando eu fui ver a idade, eu falei, o que é isso? E em relação ao prazer, essas pessoas têm prazer em se doar ou não? Elas têm necessidade, não necessariamente prazer. Elas podem nunca ter tido prazer, mas elas vão fazer tudo que o outro quer. Por exemplo, no caso uma mulher, ela pode não ter orgasmo e fingir orgasmo só para outra pessoa se sentir bem? Pode. Porque a dependência do outro, que importa é o outro estar feliz. É não perder o outro. Mas acaba perdendo. Claro. Porque o outro, chega uma hora que o outro fala assim, gente, não existe essa pessoa. Que eu faço tudo e aprova tudo. E, tudo tá sabe, bom. tudo tá bom, né? Então, por exemplo, um homem ou uma mulher borda, porque tem homens também. Né? Sim, sim. O percentual aí é o contrário. Tem é mais mulheres do que homens. Também eu não sei. Um exemplo de homem famoso, border, talvez o Charlie Sheen, sei lá. Lembra, né? Compulsão por sexo não tem nada a ver com borderline. Se esse sexo for para agradar o outro. Ah, tá. Não, então não. Por exemplo, sabe uma pessoa que, por exemplo... Não tô falando de você não, viu, Lene? Eu olhei pra você, mas sim, não... sim. Tá? Só pra deixar você tranquilo aí, tá? Eu sei que você sofreu aí, que é o nosso tarado gospel aí. Tadinho. Tô concentrado aqui no Tá bom, assunto tô que vendo, tá eu tô demais. vendo. Mas você vai falar um assunto novo ou não? Não, vamos lá. Sem falar o nome da sua ex, mas fala pra ela as coisas que sua ex fazia. Tem um exemplo, que acho que é um dos mais, que foi um dos mais perturbadores pra mim, foi que uma vez em uma briga, a gente discutiu, eu tava indo embora, e aí ela ficava mandando mensagem pra mim dizendo, ó, eu vou me matar, eu vou me suicidar, Você vai ser culpado. Você vai ser o culpado, tô cortando meu braço agora. E eu entrei em pânico, porque eu não conseguia me comunicar com ela, porque eu tava retornando pra minha casa. Né? E uma outra vez também a gente teve uma briga, também, muito parecida, e houve uma situação em que ela também disse a mesma coisa e tal, e aí eu solicitei que fossem verificar a polícia, né, tal. E aí o policial falou, não, chegou lá, tá tudo bem, não tem nada do que você tá dizendo, não. E aí foi partindo disso que eu comecei a refletir sobre o relacionamento e o próprio delegado falou pra mim, olha, eu acho melhor você se afastar desse relacionamento, porque uma hora ou você ou ela vai acabar cometendo um crime, né? Sim. E muitas vezes acontece do cara perder a paciência e agredir. E é como se... as explosivas é como se levasse a pessoa ao limite para ser agredida, para poder fazer uma queixa para te punir, para você não abandonar. Nossa. Então, assim, é um território muito difícil. E, ao mesmo tempo, se você for lembrar, o início foi maravilhoso. Exato. Talvez tenha sido uma coisa que você nunca viveu. Assim, aquela primeira fase da paixão, sim. Você falava assim, cara, o que eu fiz para merecer? Porque no início é maravilhoso. O problema é quando elas criam a dependência. Eles também, né? Claro. Tem homens também. Claro.